Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo Kardec. Eu estou aqui com a Yashira Jacinto da Silva, que é presidente da CEPA, né, a Associação Espírita Internacional, e Mauro de Mesquita Espínola, diretor administrativo da CEPA. Então, Yashira, se apresente, por favor. Olá, pessoal, boa tarde. Antes de tudo, quero fazer um agradecimento ao Eric pela oportunidade de conversarmos um pouco sobre Espiritismo aqui pelo seu canal Espiritismo em Kardec. Uma satisfação muito grande, já temos acompanhado algumas entrevistas. Bem, eu sou espírita de nascimento, tenho 62 anos de idade, participei do antigo catecismo espírita, depois do movimento de mocidade espírita, fui dirigente de mocidade espírita e nunca deixei de ser espírita. Meu pai já era espírita quando eu nasci. Profissionalmente, trabalhei quase 40 anos no Tribunal de Justiça de São Paulo, me aposentei como juíza de direito em 2017. Atualmente, eu ainda trabalho, eu sou advogada, sou empresária e consultora, especializada em proteção de dados, e além disso, eu dirijo, junto com um grupo de amigos, meu marido e outras pessoas, uma fundação, uma instituição filantrópica que faz qualificação profissional de pessoas em situação de alta vulnerabilidade para a inclusão no mundo do trabalho. É isso. Mauro? Perfeito. Boa tarde a todos. Antes de tudo, agradecer também, Eric, parabenizá-lo pelo seu trabalho. Uma coisa muito importante que eu avalio, fundamental para o mundo moderno, é o debate de ideias, a abertura para a livre exposição de ideias. E, desse ponto de vista, a gente tem acompanhado o seu trabalho com muita admiração. Eu desejo que tenha sempre muito sucesso nessa sua empreitada. Acho que você dá grande contribuição, não é estritamente ao espiritismo, mas também ao próprio pensamento humano, que o espiritismo é uma contribuição para o pensamento humano. Mas com liberdade a gente consegue coisas melhores, né? Bom, eu sou professor universitário, eu dou aula na Escola Politécnica da USP, sou engenheiro de formação e professor universitário, consultor de empresas também. Do ponto de vista espírita, também como a Jacira. A Jacira cresceu no interior do estado de São Paulo. Eu já sou paulistano, desde criança, estou em São Paulo, e já tive a oportunidade de participar de várias atividades do movimento espírita. Por exemplo, durante a juventude, tive a oportunidade de ser coordenador do Departamento de Mocidades da capital, da cidade de São Paulo. E também participar da organização do maior evento que já existiu no movimento jovem paulistano, que foi o encontro chamado Congesp, que reuniu da ordem de 1.000 jovens na cidade de São Paulo, no ano de 82. De lá para cá, a gente foi estudando espiritismo, e por volta dos anos 80, nós nos aproximamos da CEPA, eu, mais um grupo grande de pessoas, e em 90 e poucos, 94 principalmente, consolidamos a ligação de vários grupos espíritas, várias pessoas espíritas, com a CEPA, esse movimento internacional da qual a gente participa até hoje. Perfeito. Agora, partindo para a primeira questão, né, queria perguntar, queria que vocês pedir que vocês falassem um pouco sobre o trabalho que atualmente vocês realizam na CEPA, né? A Jacira como presidente, você como setor administrativo, como é esse trabalho? Queria que falasse um pouco mais sobre isso. Muito bem, então, o trabalho da CEPA, Eric, ele é voltado para estudo e difusão do espiritismo. Então, nosso principal objetivo é desenvolver atividades que possam abrir o debate sobre a filosofia espírita e difundir o pensamento espírita. Nós temos o nosso portal, nosso site, temos blog, temos grupos,
mas nós também promovemos palestras, eventos, encontros regionais, congressos. Como neste momento de pandemia os encontros pessoais estão proibidos, né? Nós não podemos colocar em risco a vida das pessoas com aglomerações, nós estamos reforçando as atividades pelos meios virtuais. Atualmente, por exemplo, nós fazemos uma palestra semanal que está sendo organizada e conduzida pelo Movimento de Cultura Espírita Cima, da Venezuela. Eles convidam semanalmente um palestrante de cada país e a gente tem debatido em grupos grandes de pessoas que vêm assistir essas palestras e depois a gente abre para perguntas e faz um debate. Mas é preciso registrar que desde o início da nossa gestão, que começou em 2016, nós temos feito reuniões bimestrais com os outros países. O Conselho Executivo da CEPA, ele é formado integrado, né, por pessoas de diversos países. Então, nós implantamos essa prática de fazermos uma reunião bimestral para discutir ações, para propor eventos e também para saber o que cada região, o que cada país está fazendo. Então, a finalidade precípua da CEPA é a divulgação do espiritismo genuíno, é o debate da filosofia espírita, é trazer para mais perto da população o conhecimento espírita. Não sei se o Mauro eu gostaria de complementar do ponto de vista de comunicação. Sem dúvida, uma das questões que a gente tem buscado desenvolver mais no trabalho da Associação Espírita Internacional é a comunicação. Porque hoje nós vivemos um mundo globalizado. Não há mais sentido em a gente achar que o desenvolvimento de atividades ligadas ao espiritismo deva ficar restrito a reuniões de grupos ou a reuniões presenciais. Até mesmo antes da pandemia, que trouxe isso como realidade para o mundo inteiro, a CEPA já buscava uma maior difusão aberta das suas ideias e dos seus debates. Então, nesse sentido, o que a gente tem feito hoje no âmbito da CEPA? Primeiro, temos um portal, cepainternacional.org, é o nosso portal, e esse portal tem um acervo de eventos e, principalmente, um acervo de muita produção que já se fez no âmbito da CEPA. Então, quem quiser, por exemplo, conhecer o que é que já aconteceu nos congressos da CEPA, que trabalhos que foram realizados nos congressos da CEPA. Esses congressos foram comentados pelo Erivelto no dia que você o entrevistou. Esses congressos produziram muito material. E não só, palestras, etc., que ocorreram em vários anos, nesses anos todos, eles estão disponíveis no portal da CEPA e estão cada vez mais bem organizados. O segundo aspecto é que nós buscamos utilizar as principais mídias para melhor comunicação entre as pessoas e para maior agilidade nessa comunicação. Então, por exemplo, com essas oportunidades que estão havendo agora, recentemente, de palestras online, de lives, webinários e assim por diante, a gente busca fazer com que haja disseminação desses eventos da mais ampla maneira possível. Então, hoje nós podemos dizer que a comunicação é um dos principais objetivos da CEPA. Por quê? Porque a CEPA, de maneira alguma, é um núcleo fechado de grupos que apenas estão voltados para realizar atividades conjuntas. Não. A CEPA existe exatamente para promover a difusão de ideias, para promover o debate de ideias em torno do espiritismo. Então, por isso que a comunicação a gente pretende aperfeiçoar cada vez mais, porque é um dos objetivos importantes nossos atualmente. Jacira. Sim, acho que está bom.
Bem, podemos desenvolver mais à medida que você for apresentando suas perguntas. Sim, então eu queria perguntar também quais os princípios que caracterizam o pensamento da CEPA? Realmente trazer esse espiritismo mais próximo da filosofia, da ciência, né, do debate acadêmico, afastando aquela ideia do espiritismo como apenas mais uma religião que existe no Brasil em geral. Então, como é esse pensamento? Eric, os princípios que estruturam a Associação Espírita Internacional são os mesmos princípios que estruturam o Espiritismo, porque a CEPA é uma associação de instituições e de pessoas em torno do Espiritismo. Então, além desses princípios que são comumente invocados como princípios do Espiritismo, que é a existência de Deus, a pré-existência e a imortalidade do espírito, a pluralidade de mundos habitados, a comunicação dos espíritos através da mediunidade, a lei de evolução, nós também defendemos outras ideias que nós consideramos como estruturais para essa organização de pessoas e instituições. Uma delas é a definição do Espiritismo como ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, assim como definiu Kardec no livro O que é o Espiritismo, e Filosofia Espiritualista de Consequências Morais. Então, teve um pensador espírita, um psicólogo espírita, que influenciou muito as nossas ideias, chamado Jaci Regis, que ele defendia o seguinte, ele dizia, eu não entendo por que diminuir a filosofia espírita, trazendo-a para o âmbito de uma seita que disputa espaço com outras seitas religiosas, se a filosofia espírita tem em si um potencial de servir a toda a humanidade, independentemente de suas crenças, independentemente de qualquer outra ideia que essa pessoa possa ter ou filosofia que ela possa seguir. Então, bem nessa trilha de enxergar o Espiritismo como uma filosofia, uma ferramenta que serve a toda a humanidade, assim como a psicologia serve a toda a humanidade, a própria filosofia, nós vemos o Espiritismo. Para não encarcerá-lo, para não diminuí-lo no âmbito de uma pequena seita que disputa espaço com outras seitas rivais. A ideia que nós temos do Espiritismo não é essa, é uma ideia de uma filosofia maior, que tem contribuição para oferecer a todas as pessoas, ainda que tenham suas crenças. O próprio Kardec dizia isso, que o Espiritismo estava a serviço da humanidade, inclusive daqueles que tivessem suas crenças. Então, é desse ponto de vista que a gente analisa. Uma outra estrutura, uma outra base do pensamento que nos une é a valorização do conhecimento como fator importantíssimo para o aprimoramento moral da humanidade. Nós entendemos que a filosofia espírita tem essa natureza evolucionista e não é possível a gente caminhar bem se nós negarmos os avanços sociais, os avanços científicos, os avanços éticos da nossa sociedade. Então, por isso, é para nós de extremo valor, é um princípio para nós, valorizar o conhecimento e a busca do conhecimento. E, por fim, ainda nós consideramos também que a fundamentação dos trabalhos espíritas deve levar em consideração a visão autenticamente kardecista e, portanto, a religiosa. Não é contra a religião, é a religiosa, ou seja, serve a todas as religiões e até mesmo a quem não professa nenhuma religião. Então,
a religiosa, livre pensadora, humanista, progressista, pluralista. Essas são, basicamente, as estruturas que nós consideramos princípios da filosofia espírita, pelo viés, né, que nós enxergamos. Porque, na verdade, Eric, nós somos estudiosos da filosofia espírita. Embora haja às vezes, uma certa resistência por conta de uma divergência de olhar, na verdade, nós estudamos a filosofia espírita e nós estudamos por esse viés. Então, os princípios que nos movem são os mesmos princípios que movem os estudiosos da filosofia espírita. A diferença, a distinção que eu considero relevante é do olhar, da interpretação, para onde essa filosofia nos leva. Só complementando, Eric, repare, quando nós dizemos que o espiritismo é kardecista, e um dos princípios da cepa é de que a cepa é kardecista, é importante que, a partir desse ponto, a gente perceba como nós tratamos essa questão do kardecismo. Kardec propôs, durante toda a sua obra, que o espiritismo era uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, e que deveria progredir com o progresso do conhecimento e com o progresso da humanidade. Então, o que nós buscamos quando dizemos kardecista? Antes de tudo, ter Kardec como nossa principal referência. Do ponto de vista do grupo de conhecimentos que a sua obra trouxe, e também do ponto de vista metodológico, como Kardec trabalhava, como Kardec trabalhou, porque ele trabalhou como um pesquisador, um cientista. Essas duas referências são referências da cepa, são referências dos espíritas em torno da cepa. A partir daí, a proposta kardeciana de livre pensamento, de que cada um tem o direito de, utilizando dos seus próprios instrumentos, da sua própria razão, da sua própria capacidade de produção, de propor alguma coisa. Claro que quando a gente propõe alguma coisa, ela vai ser objeto de análise, de crítica. Ninguém pode propor algo sem qualquer fundamentação. Mas o livre pensamento nos traz a oportunidade de construir, de fazer com que algo se desenvolva. Então, por exemplo, eu tenho um tema relacionado a direitos do ser humano, das pessoas, das mulheres. Conforme os problemas da sociedade vão aparecendo, conforme a própria sociedade vai trazendo novas questões, esse mesmo tópico, já estudado por Kardec, precisa ser retomado, precisa ser novamente discutido. Novo conhecimento, com mais amplitude, com mais aplicação atual, precisa ser desenvolvido. E é esse o desafio para os espíritas. Esse é o desafio dos espíritas kardecistas e livre pensadores. Então, a cepa assume o desafio de buscar o espiritismo, tendo Kardec como referência, mas alinhado com o nosso tempo, buscando dar uma contribuição ao conhecimento no nosso tempo. Então, apenas para complementar aí as ideias de nossos princípios. Perfeito. Então, não ver o espiritismo como mais uma religião, mas como um auxiliar, né, das religiões. Como o próprio Kardec dizia que tinha, no que é o espiritismo, tinha judeus, muçulmanos frequentando a sociedade parisiense, então... Também. Muito bem lembrado, Eric. Realmente nós não vemos o espiritismo como religião e realmente não era a proposta kardeciana. É sempre bom lembrar isso. Kardec não quis criar uma religião, lutou contra isso, debateu com padres, porque os padres queriam colocar o espiritismo como religião, ele dizia claramente que não era. Mas só para complementar, tem um trecho de uma obra de Kardec chamado Espiritismo na sua mais simples expressão, que tem uma frase fantástica de Kardec, em que ele diz assim, que o espiritismo faz 3/4 partes para que o ser humano volte para a religião. Por quê? Porque ele constata que, em pleno desenvolvimento das ideias europeu,
muitas pessoas se afastavam da religião por sua falta de fundamentação, por sua falta de racionalidade, por sua falta de contextualização ao desenvolvimento científico. E o Espiritismo mostra que existe a morte, que existe a vida após a morte. O Espiritismo mostra que existe a reencarnação, mostra que faz sentido a existência do espírito. E, portanto, ele cria condições para uma pessoa voltar a olhar para a sua fé com uma base racional, com uma base mais fundada no conhecimento. Então, o Espiritismo é uma contribuição à ciência e à religião também. Perfeito. Agora eu queria falar um pouco mais sobre esse conceito, o livre pensamento, né, e o espiritismo laico, né? O que a gente poderia caracterizar? O que seria o espiritismo laico? O que significaria esse laico e o livre pensamento? Eu vou começar a falar um pouquinho, depois eu passo para o Mauro, mas eu acho que é extremamente importante, Eric, nós deixarmos claro que nós estudamos, professamos, divulgamos a filosofia espírita. Porque é que muitas vezes aparece esse adjetivo laico, apenas para ficar claro que nós não somos um movimento religioso, que a gente não interpreta a filosofia espírita como uma religião. Seria um contraponto à visão religiosa do espiritismo. E por que é que a gente, às vezes, faz questão de deixar isso claro? Porque nós entendemos que, a despeito da época do Kardec, a despeito do meio em que ele vivia, porque o Kardec é herdeiro de uma cultura religiosa, estudou em escola religiosa, é descendente de religiosos na sua família. Então, a despeito de toda essa influência que aparece, inclusive, muito fortemente nas obras dele, nós temos que buscar o âmago dessa filosofia, o que é que essa filosofia propunha. E nisso, o Mauro acabou de dizer, ele próprio era muito claro quando ele debatia lá com os vários debates que ele fez na sociedade, especialmente com os padres. Então, é importante dizer, nós não funcionamos como uma religião. Não existe casamento espírita, não existe batismo espírita. Por quê? Porque não existem rituais espíritas, não existe simbologia, não tem guru. Mas tem um centro que o médium é um verdadeiro santo, todo mundo vai lá beijar a mão daquele médium. Não é espiritismo como propôs Kardec, sinto muito. Está escrito o nome de espiritismo lá na parede, mas aquilo não é espiritismo, aquilo é alguma crença menos espiritismo, porque no espiritismo não existe essa simbologia toda, esse ritual todo, não tem sacrilégio, não tem sacerdote, mas lá no centro que eu frequento é só o fulano que dá a última palavra. Não é o que o espiritismo legítimo, genuíno, que Allan Kardec fundou, propõe. Eu queria que o Mauro também falasse um pouco sobre isso. Então, até vinculando, Eric, essas duas palavras, laico e livre pensador. Eu quero que fique bem claro para os nossos amigos que a principal questão que está em jogo é a produção de conhecimento. A livre produção de conhecimento. Então, quando a gente diz livre pensamento, nós estamos propondo que o conhecimento se desenvolva, que mais pessoas possam participar dessa produção de conhecimento e que, no entanto, isso esteja fundado em um conjunto de métodos que não estão alinhados com o método da imposição da palavra, que é típico da religião, ou da revelação, que é típico da religião. Não. São os métodos da ciência e da filosofia. Então, como ponto de partida para a visão laica e livre pensadora, existe essa questão metodológica. Queremos que o conhecimento se desenvolva. Queremos que a sociedade tenha a oportunidade de colocar
a imortalidade, a reencarnação, como hipóteses para entender o ser humano, para compreender melhor o ser humano. Queremos que a abordagem espírita participe do debate e do desenvolvimento do conhecimento humano. Mas, para isso, tem uma questão metodológica. Nós não podemos nos utilizar dos métodos da imposição de ideias. Atualmente, nós estamos vivendo no Brasil uma situação que deixa bem claro isso aí. Existem alguns defensores de um determinado remédio que consideram que esse remédio vai salvar a vida das pessoas. Essa ideia é absolutamente infundada, porque todas as pesquisas mostram que esse remédio não tem influência alguma na melhora das pessoas e, pelo contrário, traz riscos à saúde das pessoas. São os métodos diferentes. Do ponto de vista espírita, poderíamos afirmar várias coisas, fazer revelações sobre por que determinados acidentes acontecem. Por que o avião caiu? Por que um avião caiu? Por que um incêndio ocorreu? Até por que existe uma pandemia no mundo inteiro? Revelações que de maneira alguma representam o pensamento racional. De maneira alguma representam o pensamento de uma análise racional. E não é com essa trilha que o espiritismo vai se firmar na sociedade. Então, eu queria só colocar alguns aspectos que a Jacira até citou, para a gente poder dar um contorno para essa visão do livre pensamento. A primeira coisa, como já comentamos, eu estou comentando já sobre laico e livre pensamento, né? Que você perguntou junto, questão, né? Ele perguntou junto os dois. Certo. Então, uma coisa é kardecista, como já comentamos. Kardec é a nossa referência. Segundo ponto, livre produção. Livre produção. Uma pessoa pode desenvolver um conhecimento, expor sobre esse conhecimento, pode escrever sobre esse conhecimento. Que eu posso discordar. Alguém pode discordar, criticar. E a expressão desse conhecimento também livre. Só que tem um detalhe, que talvez muitas pessoas não sejam atentas. Nos estudos sérios, qualquer um tem o direito de propor alguma coisa, mas tem também o dever de fundamentar aquilo que está afirmando. Então, se eu chego aqui e digo, olha, em Marte existem pessoas verdes que se organizam de tal forma. Você tem o direito de dizer isso? Talvez tenha. Mas dentro do livre pensamento, o direito está vinculado à exigência, à responsabilidade de fundamentar aquele conhecimento. Qual foi o método que você utilizou? Quais as bases que você buscou para poder trazer esse conhecimento? Isso aqui foi uma revelação dos espíritos. Desculpe, isso não é suficiente. Você perguntou para vários espíritos? Você analisou diante do conhecimento que a ciência já tem hoje sobre isso? Então, reparem que, ao contrário do que muitos podem pensar, o livre pensamento não é um pensamento irresponsável. O livre pensamento é mais exigente do que o não livre pensamento. Porque o não livre é aquele que uma pessoa fala uma coisa e os outros engolem, né? Tem que engolir, né? Porque não pode contestar. O guru fala e os outros engolem. Então, um segundo ponto importante é a livre produção e a livre expressão de ideias com essa exigência, né? Um outro ponto, Eric, que eu queria comentar, é que o pensamento livre e laico é progressista. O que significa que ele está sempre se desenvolvendo. Como se desenvolve a ciência, como se desenvolve a filosofia. Então, com base nos conhecimentos já adquiridos, já consolidados, nós podemos construir novos conhecimentos. Como propôs Kardec, que o espiritismo se desenvolvesse. Perdão, eu estava falando da palavra progressivo. O espiritismo é progressivo, ele progride sempre. E o espiritismo é progressista. Por quê? Porque ele visa o desenvolvimento do ser humano. Ele visa o desenvolvimento da sociedade. Ele visa que a sociedade melhore cada vez mais. É uma contribuição ao ser humano e à sociedade. Então, ele é progressista nesse sentido. Tem até um preconceito de vários meios
em relação à palavra progressista. Mas nós entendemos essa palavra nesses termos que eu estou colocando aqui. O que é progressista? Aquele que visa o desenvolvimento, a melhoria, uma situação melhor para a sociedade e para o ser humano. Do ponto de vista social, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista psicológico, espiritual, que o ser humano se desenvolva. E mais 2 pontos. Um deles é o pluralismo. Qual que é a ideia? Que nós não estamos fechados num beco, não estamos fechados num gueto, não estamos enclausurados, muito pelo contrário. As nossas ideias têm a força de poder debater com quaisquer ideias. Queremos falar de reencarnação? Vamos debater com os acadêmicos, os pesquisadores da psiquiatria, da psicologia, da teoria das religiões, que estuda a reencarnação, das ciências sociais. Queremos falar sobre imortalidade? Queremos. Quem é que está estudando, por exemplo, as experiências de quase morte? São só os espíritas? Não. Tem muitos estudiosos não espíritas que estudam as experiências de quase morte. Queremos debater, queremos colocar a hipótese da imortalidade nessas pesquisas. Então, é pluralista porque está dentro e aberto ao debate com as mais diversas formas de pensamento, que é a única forma de o pensamento se desenvolver. E por último, Eric, mas não é o menos importante, muito pelo contrário, é uma visão humanista. E humanista por quê? Porque visa o ser humano, tem como principal objetivo o desenvolvimento do ser humano. Isso é diferente, quando a gente fala que é humanista, é porque queremos contrapor a uma ideia que tem em muitas religiões, por exemplo, de que o ser humano está a serviço de Deus e tudo que ele faz está voltado para o que vai acontecer depois da morte. Não, não é a visão livre. A visão livre é: o espiritismo é uma contribuição ao homem, ao ser humano em sociedade, ao ser humano como ser humano. E desenvolver o ser humano é um objetivo do espiritismo. De certa maneira, Eric, a gente busca resumir nesses principais termos a ideia de livre pensamento e laico. Não sei se ficou claro isso aí, porque eu tentei falar tudo de uma vez só. Se me permite, Eric, posso falar mais um pouquinho sobre esse assunto? Então, vamos lá. Uma pessoa que frequenta o nosso grupo quer apresentar um trabalho para defender a impossibilidade de nós aceitarmos que uma pessoa, uma mulher, pratique o aborto. Essa pessoa tem a liberdade de apresentar o seu trabalho e o seu trabalho será, evidentemente, avaliado, criticado. Então, essa pessoa não pode ser proibida de apresentar a sua ideia, o seu trabalho, os seus fundamentos. Acho que isso ficou muito claro na explicação do Mauro. Mas o que eu queria trazer de contribuição é que eu estava aqui pensando, enquanto ele falava, que o exercício do livre pensar não é algo fácil. O que nós estamos buscando fazer, na verdade, é trabalhar pela defesa de pensar livremente. Nós não sermos obrigados a engolir como verdade algo que alguém tem a última palavra, uma autoridade qualquer na sociedade, sobre espiritismo, sobre sociologia, sobre filosofia, seja o que for, e diga, olha, esta é a última palavra. Então, na verdade, quando nós nos rotulamos livre pensadores, não significa que já consigamos atingir os níveis desejáveis de alteridade, porque herdeiros da cultura judaico-cristã, nós não estamos acostumados à prática da alteridade. Vamos ser muito sinceros, né? Essa capacidade de ouvir o outro, essa capacidade de emprestar credibilidade para o outro que pensa diferente de nós, não faz parte da nossa cultura. Não nos agrada ouvir aquilo com o que não concordamos. Tanto que nós estamos vivendo essa situação caótica no Brasil de
um dualismo absurdo. Só existem duas possibilidades no Brasil: ou você é contra ou é a favor. E isso não é à toa que se chega nesse ponto que nós chegamos. Nós estamos vendo pessoas dentro da família brigando por política, pessoas dentro do centro espírita se desentendendo por política. Isso por quê? Porque nós somos forjados nessa cultura de existir o certo e o errado. Não existe meio termo, não existe terceira possibilidade. Se eu estou dizendo que isso é certo e você não pensa como eu, você está errado. Então, essa é a nossa cultura. E por isso, inclusive, a cepa tem alguma dificuldade de relacionamento, porque se nós pensamos diferente, nós estamos errados, naturalmente. E o que nós estamos defendendo é esse direito de pensar diferente, de poder expor ideias, de poder debater, porque nós acreditamos que o livre debate promove conhecimento, todo mundo ganha, todo mundo aprende. Então, basicamente é isso. Embora a gente reconheça que não seja um exercício simples e que naturalmente nós tendemos a não praticar o exercício do livre pensar, né? A tendência natural é de nós querermos impor o nosso pensamento. Isso é assim na família, no centro espírita, no trabalho, em todo lugar. Perfeito. Então promover um espiritismo que seja realmente visto como uma ciência, né? Como funciona na academia, por debate, sem ideias absolutas, né? Progressivo, né? Agora, eu queria partir para uma outra questão, uma última questão que a gente tem aqui, que eu formulei. Eu queria perguntar qual a relação da cepa no Brasil com representantes de outros países, né? Eu ia falar um pouco sobre isso, mas queria aprofundar isso um pouco mais. Realmente uma coisa maravilhosa, Eric, que a cepa nos mostra, é que nós temos pessoas no mundo inteiro que têm pensamento voltado para o espiritismo livre. Muitas vezes, quando estamos apenas enclausurados no pequeno grupo, ou no pequeno bairro onde moramos, e a maioria das atividades espíritas está dominada pelo pensamento religioso, pensamento de revelação, às vezes muito impregnado por mensagens mediúnicas que dizem, por exemplo, que a pandemia é para uma limpeza do planeta, que dizem que aquele avião que caiu foi uma punição para pessoas que estiveram entre os romanos e fizeram romanos morrerem, coisas que a razão não abarca. Não é possível que uma pessoa que viva no mundo moderno que a sua razão consiga admitir um absurdo desses, achar que o destino vai reunir todas as pessoas, aquele grupo de pessoas que estavam no circo romano, num avião que vai cair. Ou que todas as pessoas que estão morrendo agora na pandemia são pessoas que estão sendo, digamos, participando de uma limpeza do planeta Terra. Se a pessoa está, às vezes, só enclausurada naquele pequeno grupo, ela pode se desanimar. No entanto, o que a cepa trouxe como oportunidade para mim, para a Jacira, para muitos que participamos aqui no Brasil? Descobrir que o pensamento livre existe não só no Brasil, embora minoritário, mas existe também em muitos países. Então, é importante essa oportunidade que você dá de comentar sobre isso. O pensamento livre, a cepa, hoje está presente em vários países. O berço da cepa foi a Argentina. Nós tivemos na Argentina grandes pensadores espíritas, alguns deles chegaram a participar da direção da cepa, mas temos, além da Argentina, também muito atuante na cepa hoje, temos países também na América, como a Venezuela, onde temos o CIMA, por exemplo, que a Jacira citou no início. Temos Porto Rico, que é um país em que o espiritismo livre está presente, muito atuante. Eu e a Jacira tivemos a oportunidade de visitar Porto Rico esse ano,
e tivemos a alegria de participar de atividades em que não havia todo aquele conjunto de apegos da prática religiosa. Pelo contrário, rituais, etc. Uma escola que, aliás, se chama Escola Espírita, lá na cidade de San Juan, em Porto Rico. Já tivemos oportunidade de conhecer, e são muito atuantes na CEPA, pessoas de outros países também da América, dos Estados Unidos, por exemplo. E uma coisa importantíssima, o berço do livre pensamento esteve na Europa, primeiro com Kardec, mas se desenvolveu bastante, principalmente com pensadores espanhóis. E o que vemos hoje? Temos muitos espanhóis, de várias regiões, da Catalunha, por exemplo, de Madrid e outras regiões da Espanha, que são trabalhadores, são desenvolvedores do pensamento livre. E o próximo congresso da CEPA, por sinal, não é por acaso, que seria esse ano, mas por causa da pandemia foi adiado, provavelmente será no ano que vem, vai ser realizado na Espanha. Temos também pessoas na França e pessoas em vários países da Europa também. Portugal é um dos lugares onde também temos colegas que professam, que propõem o espiritismo livre. Então, o que a gente tem tido como oportunidade, Eric? A oportunidade de regularmente estar trocando ideias com pessoas do mundo inteiro, formalmente realizarmos reuniões da CEPA, como a Jacira citou, a cada 2 meses. Nessa reunião participam pessoas de todos esses países que nós citamos, trazendo informações, trazendo novas ideias, novas propostas de como nós podemos desenvolver o espiritismo, e desta forma, portanto, manter viva a proposta que nós interpretamos como sendo a proposta kardeciana, que é a do desenvolvimento contínuo do espiritismo através do livre pensamento. Então, do ponto de vista de difusão pelos diversos países, eu considero que nós temos um grande caminho pela frente, embora já tenhamos muita coisa conquistada. E qual é esse caminho pela frente? Permitir que cada vez mais pessoas descubram, não é que nós queremos impor para ninguém, descubram a oportunidade de conhecer uma visão livre do espiritismo. Uma visão em que a razão é bem-vinda. Uma visão em que a análise, a reflexão, a contextualização com os problemas do mundo moderno são bem-vindos. Ao contrário do que existe em outros meios, muito influenciados pelo cristianismo, pelos apegos do cristianismo e do misticismo, como a Jacira está colocando. Então, essa é a visão que temos hoje da difusão do espiritismo em vários países. Excelente, excelente. Agora eu queria colocar aqui na tela, tem alguns comentários aqui, né? O Milton Medrano Moreira: é importante que os espíritas do Brasil e do exterior conheçam o trabalho que a CEPA desenvolve em prol do espiritismo progressista e pensador. Cumprimentos ao entrevistador e entrevistados. Né? Eu queria comentar que o Milton, agradeço a participação dele, atuante participante da CEPA. O Milton foi presidente da CEPA Internacional, quando ainda se chamava Confederação Espírita Pan-Americana, no período de 2000 até 2008, e deu grande contribuição para o desenvolvimento da CEPA. Muito obrigado, Milton. Deu e dá, né? E dá ainda, até hoje. Ele participa do Conselho Executivo. Tem outro comentário aqui, coloco aqui na tela. A Yolanda Clavijo, ela parabeniza aqui a entrevista e descomparte das ideias do Jacir e do Mauro. Então, muito obrigado aí. Deixa eu ver aqui. Muito obrigado, Yolanda. Yolanda, querida. A Yolanda é atuantíssima participante do CIMA, que é uma grande instituição espírita venezuelana.
a Yolanda está na organização dessas palestras semanais que temos feito através do Movimento de Cultura Acima, do qual eu falei no início da entrevista. Sim, aqui temos diversos comentários, né? Arthur, Plínio, Tereza, aqui, o Sérgio tem aqui comentou. A CEPA divulga o trabalho científico do Espiritismo. Pode agora você falar muito pouco das obras de André Luiz, principalmente a obra Espiritismo e Socialismo. O Espírito Tempo pergunta aqui: boa noite. As práticas espíritas na CEPA incluem preces a Deus, passes, preces a espíritos sofredores? Eu vou pedir para a Jacira responder essa questão, mas se me permitir, Eric, eu gostaria de comentar sobre o comentário anterior, aquele que falou da difusão da obra de Leon Denis. Eu queria comentar, eu infelizmente não guardei o nome do companheiro, eu queria comentar que... Pois não, muito obrigado pela questão. Acho que é importante o questionamento que foi levantado. Leon Denis foi um dos maiores pensadores do espiritismo em todos os tempos. Ele foi contemporâneo em algum tempo de Kardec, e é considerado uma das bases do pensamento espírita, tanto do ponto de vista filosófico, representado principalmente pelo seu livro O Poder do Destino, o Problema do Destino, do Ser e do Destino, e também do ponto de vista da mediunidade, porque escreveu um livro importantíssimo, uma base para vários estudiosos da mediunidade, chamado No Invisível. O que eu tenho a dizer é que muitos estudiosos espíritas relacionados à CEPA estudam Leon Denis, buscam considerar Leon Denis nos seus estudos, e os estudos filosóficos sérios ligados à CEPA, em geral, buscam também considerar o pensamento de Leon Denis. Então, sobre isso, a gente pode trocar mais ideias. Especificamente, o livro Espiritismo e Socialismo, escrito por Leon Denis, é estudado por vários colegas da CEPA no mundo inteiro. A questão social tem sido muito estudada por alguns livre-pensadores espíritas. A própria Jacira, aqui do nosso lado, estuda a questão da criminalidade, já se utilizou de conceitos de Leon Denis, e vários colegas já escreveram sobre a organização social, como nós poderíamos ter uma organização social melhor e mais justa. E também sobre isso, sem dúvida, a contribuição de Leon Denis é muito grande. Posso falar sobre a prece, a oração? Sim. É evidente que nós consideramos o valor da prece, o valor da oração, o valor do passe, né? Na minha infância, eu cansei de ver pessoas enfermas buscando o auxílio do meu pai, que tinha esse dom maravilhoso de estender as mãos sobre a cabeça, sem tocar, evidentemente, fazer uma prece e proporcionar uma melhora para aquela pessoa que buscava ajuda. A questão é a diferença de visão, né, que eu falei para você no início. Como é que nós enxergamos isso? O passe, a prece, a oração não são panaceia para qualquer coisa. Se eu perdi o emprego, a primeira coisa que eu preciso avaliar é o que eu fiz para eventualmente ter desencadeado essa demissão. Essa é a primeira análise que eu nunca quero fazer, porque eu sempre me coloco como vítima. Coitado de mim, perdi o emprego, agora eu vou rezar. Será que é por aí? Será que é esse o caminho? Eu vou pedir para alguém me fazer um passe porque eu perdi o emprego? Então, o que nós buscamos estudar com racionalidade é quando, como, para que nós usamos esses recursos fantásticos que nós temos, que nós aprendemos com Kardec. Se nós estudamos filosofia espírita em Kardec, nós aprendemos o valor de uma oração, de uma prece. Agora, evidentemente, eu não vou pedir numa prece para arrumar um amor, né? Porque eu
pode parecer um absurdo, mas creiam, eu frequentei um centro e dirigi um grupo de estudos que uma pessoa me contou, ela mesma diretamente, que frequentava uma reunião mediúnica de uma dona fulana lá na zona rural, que as pessoas iam lá se consultar para saber quando elas poderiam se casar, quando elas deveriam vender as vacas. Imaginem isso. E ia consultar a senhora lá, que era médium, para saber quando poderia vender as vacas. Então, o que acontece é uma distorção no meio religioso de aplicar passe, água fluidificada, prece, oração, primeiro como ritual, né? Adota como ritual. Nós sabemos que uma oração, uma prece, é uma sintonia que sai do fundo do seu coração. Não é algo que você diz, olha, todo mundo agora vamos fazer uma prece. Eu conduzo e vocês façam essa prece comigo. Será que nós faremos verdadeiramente uma prece ou a gente está cumprindo um ritual? Então, essa é apenas a nossa divergência, de achar que, às vezes, e muitas vezes, infelizmente, adotam-se rituais não previstos na filosofia espírita. Utilizamos, ou pensamos que utilizamos recursos que são efetivamente importantes, mas pelo método correto, no momento correto, da forma correta. Não sei se o Mauro quer complementar. Não, está tudo bem. Então, eu só queria comentar para encerrar, né, que o objetivo, né, eu gosto acho interessante a CEPA e acho interessante o grupo entrevista, exatamente porque a CEPA as pessoas que compõem a CEPA têm diversos pensamentos diferentes, né, até pensamentos políticos diferentes, doutrinários. Então eu sei disso porque eu conheço, né, eu fiz com o Erivelto, fiz com o Milton, percebo pensamento diferente. Então, e o canal aqui, Espiritismo Kardec, também é assim. Eu já convidei pessoas de diversos pensamentos diferentes, e acho que dá para ver um debate, uma conversa. E eu acho interessante nesse sentido. Então, eu queria agradecer, né, ao Mauro e a Jacira, e queria ouvir suas considerações finais. Olha, Eric, sinceramente, o agradecimento é nosso. Como o Mauro bem disse no início, esse trabalho que você faz é um trabalho importantíssimo para a nossa sociedade, porque você está fazendo o quê? Justamente você está oportunizando as pessoas conhecerem pensamentos diversos. Tem coisa melhor que isso, né? Quem de nós pode chegar aqui e dizer, olha, a verdade fica comigo, por favor, não ouça mais ninguém, ouça apenas a mim. Isso é um absurdo, isso está superado, não é mais para o nosso tempo, né? Então, infelizmente, ainda prevalecem muitas instituições que assim agem, e esse seu canal presta esse serviço à sociedade, de trazer pensamentos diferentes. Você mesmo observou que no nosso meio existe divergência. Graças a Deus, né, que existe divergência, porque nós aprendemos na diversidade, nós aprendemos com o outro. Nós não podemos ficar num grupinho em que todo mundo pensa igual. A gente não cresceria, a gente não ofereceria contribuição. Então, essa oportunidade que você nos concede à sociedade, às pessoas que têm interesse em ouvir as entrevistas que você promove, é um grande trabalho, é uma grande contribuição para o nosso tempo, e da nossa parte nós agradecemos muitíssimo, porque infelizmente, Eric, como você sabe, existe o fundamentalismo político, existe o fundamentalismo religioso, e há quem nos difame, sem conhecer nossas ideias. Dizem, por exemplo, que queremos tirar Jesus do Espiritismo, né? Onde foi que as pessoas leram isso? Quando foi que dissemos que a mensagem de Jesus de Nazaré não é importante? Não se sabe, porque nunca dissemos. Não faz parte da nossa
do conhecimento que nós propalamos. Então, essa oportunidade que você nos dá realmente é um presente importante e nós agradecemos muito. Acho que é também um trabalho para a sociedade. De minha parte, extrema gratidão pela oportunidade. Eu também agradeço, Eric, parabenizo pelo seu trabalho. Eu queria deixar só uns convites agora a fazer para os amigos que nos acompanharam e prestigiaram essa conversa. A primeira é de conhecer o portal da CEPA, cepainternacional.org, e trocar ideias com a gente lá. Inclusive, existe uma lista de discussão de e-mails da CEPA, da qual a pessoa pode participar. Se for alguém que mora no Brasil, possivelmente a maioria dos que está nos acompanhando, pode conhecer também o trabalho da CEPA Brasil. Nós temos um portal da CEPA Brasil, cepabrasil.org.br. A CEPA tem realizado eventos no Brasil todo, são basicamente fóruns de debate. A CEPA Brasil é a Associação dos Delegados e Amigos da CEPA no Brasil. É todo um conjunto de atividades da CEPA realizadas no Brasil. cepabrasil.org.br, você pode ter um pouco mais de contato com a CEPA Brasil. E um último convite, eu e a Jacira, como muitos amigos, participamos de um grupo chamado CPDOC, que reflete bem o pensamento da CEPA, aquela ideia da gente produzir conhecimento, os colegas questionarem, avaliarem, criticarem, para melhorar aquele conhecimento. Diga o que é CPDOC. O CPDOC é o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita. Quem quiser conhecer um pouquinho do CPDOC, o nosso portal é o CPDOC Espírita, cpdocespírita.com.br. E através do CPDOC, da CEPA Internacional, nós estamos desenvolvendo um conjunto de livros que a gente chama de Coleção Livre Pensar, e que em breve vai permitir que muito desse pensamento liberal da CEPA possa ser divulgado. Vai ter um livreto sobre Deus, um livreto sobre o pensamento laico, um livreto sobre mediunidade, sobre ética e moral, sobre reencarnação, sobre evolução. E dessa maneira, com esses pequenos livros, esses pensamentos poderão ser melhor divulgados, melhor difundidos e até ser colocados gratuitamente. Serão disponibilizados digitalmente e gratuitamente, para que todos possam também opinar e discutir, porque o nosso objetivo é debater o Espiritismo. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Novamente, eu vou deixar, depois que ficar no YouTube, eu vou deixar o link do site na descrição. E é isso. Queria agradecer ao Mauro e a Jacira, queria agradecer a todos os comentários aqui. E é isso. Para quem está assistindo, se inscreva, compartilha, curta. E nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Até a próxima. Obrigada. Um abraço a todos.